Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 4. Hoje nós tiramos o domingo para estudar, esse texto, esse profeta, Neemias, capítulo 4. Estamos falando sobre recomeços. Estamos recomeçando uma nova fase, uma nova etapa, na vida da nossa igreja. Mas eu sei que muitas vezes você também tem recomeços na sua vida. É uma demissão, quando você não esperava a demissão. É a notícia de uma enfermidade quando você não esperava essa notícia. É um relacionamento que foi quebrado. Muitas vezes, é um projeto que foi cancelado. Eu fico imaginando quantos projetos que foram cancelados ou até mesmo adiados, nesse tempo de pandemia. Aqui na igreja nós tivemos 4 casamentos adiados, ainda bem que não foram cancelados, Mas nós tínhamos no primeiro semestre 4 casais que iriam se unir conjugal e nós tivemos que adiar esse projeto. É um tempo difícil, Quando a gente olha para trás e vê assim as nossas expectativas, os nossos desejos, tendo que ficar para depois, ficar para amanhã. E muitas vezes temos dificuldade de lidar com o recomeço. Mas na noite de hoje eu quero falar com vocês sobre os amigos do recomeço. Eu quero mostrar para vocês, a partir do texto de Neemias, que nós temos alguns aliados a nós, quando nós tomamos a decisão de recomeçar. Nós temos alguns valores que não podemos perder de vista quando decidimos recomeçar. Eu fico pensando, Neemias estava lá dentro do palácio, servindo o rei, como copeiro. O texto diz que ele sempre estava na presença do rei e um dia ele entrou triste na presença do rei. Aparentemente a vida de Neemias estava tranquila, confortável, vivendo os seus dias de maneira então a servir o rei, tendo estabilidade. Se formos pensar nesse tempo, talvez estabilidade de emprego, tendo a sua casinha, tendo a sua família, tendo a sua vida normal. Até que chega a notícia de que Jerusalém não vai bem, Jerusalém está destruída. E algo que eu considero ser de Deus, o motiva, o inspira a dizer: eu vou abrir mão do meu conforto, eu vou abrir mão da minha estabilidade para fazer o que é necessário fazer. Imagine você agora deixando a sua casa, imagine você agora deixando a sua família, deixando o seu emprego para atender uma necessidade. E você de fato precisa recomeçar. Chegar num lugar onde não tem uma casa em pé, chegar num lugar onde a sociedade não está organizada, chegar num lugar onde não tem o que se plantar, não tem o que se colher, não tem de onde tirar renda, e começar do nada, ou recomeçar do nada. Você já teve a experiência de recomeçar algo na sua vida do nada? Você já teve a experiência na sua vida de recomeçar, um momento da sua vida, quando você perdeu tudo, e você não tem outra opção a não ser recomeçar? Era assim que Neemias estava vivendo. Se você já teve essa experiência de recomeçar a sua vida do nada, então você entende perfeitamente qual era o sentimento de Neemias. E ele então vai para Jerusalém e ali ele começa a trabalhar. E quando nós olhamos então para a história de Neemias, a gente aprende que o primeiro amigo do recomeço é o trabalho. Não existe a possibilidade de termos sucesso no recomeço se não tivermos a coragem de colocar a mão na massa, se não tivermos a coragem de capinar o caminho, se não tivermos a coragem de arrancar tocos, se não tiver a coragem de enfrentar desafios. Todo recomeço é trabalhoso, todo recomeço é dolorido, todo recomeço despende de nós muito tempo e muita dedicação. Quando nós olhamos então para o texto de Neemias, é exatamente isso que estava acontecendo. Neemias tinha muito trabalho. Olha comigo, por favor, o capítulo 4, a partir do versículo 15. Olha o que o texto bíblico diz: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho.
Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Olha o versículo 23, o último versículo desse capítulo. Olha a situação de Neemias. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. A cada um permanecia de arma em mão. Neemias não tinha tempo nem de tomar banho, irmãos. Sabe aquela coisa de mamãe, no começo, que tem que cuidar dos filhos, que é segurando o filho numa mão e tentando tomar banho com a outra? Sabe, essa experiência de você, mamãe, né, que muitas vezes, quando está aí com um filhinho novo, não dá nem para tomar banho, você não vê a hora de alguém chegar na sua casa e falar assim, ó, cuida dele um pouquinho que eu vou tomar um banho sossegado. Era mais ou menos isso que Neemias estava vivendo. Neemias não tinha tempo nem de trocar de roupa, nem de tomar banho. Mas o que me chama a atenção neste amigo que nós temos do recomeço não é simplesmente o trabalho, porque trabalhar todos nós trabalhamos, todos nós somos dedicados, todos nós somos empenhados, todos nós, corremos atrás dos desafios que temos. Mas essa figura da vida cristã que Neemias apresenta. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É a figura da vida cristã, porque ele diz assim, ó, no versículo 17: aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com outra seguravam uma arma. O que isso significa? Se nós transportarmos isso para a vida cristã, o que isso significa? Significa que tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você tem que fazer. E aquilo que você pode fazer e aquilo que você tem que fazer, não fique esperando Deus fazer, porque Ele não vai fazer por você. Aquilo que está em suas mãos por fazer, aquele que é a matéria-prima do seu trabalho, aquilo que é a matéria-prima do seu sonho, aquilo que é a matéria-prima do seu desafio, você tem que correr atrás, você tem que fazer. É você que tem que bater na porta do cliente, você que tem que conversar com o fornecedor, é você que tem que preparar a sua equipe, é você que tem que conversar com o seu gerente, é você que tem que fazer. Quando Neemias diz que os trabalhadores estavam, com uma mão carregando as pedras e com a outra espada, ele está refletindo para nós exatamente como é a vida cristã. Então, o que é natural é para você fazer. O grande problema é que nós também queremos fazer aquilo que é sobrenatural, aquilo que é da parte de Deus. Quando ele fala que eles estavam com a espada, eles estavam falando então da arma que eles tinham. E qual é a arma que um cristão tem? Qual é a arma que um crente em Cristo Jesus tem na hora do recomeço? É a dependência de Deus. Ele é a nossa arma, Ele é a nossa defesa, Ele é a nossa bandeira. Então Neemias está falando assim: homens, o que estiver nas suas mãos por fazer, vocês façam. Não espere de Deus fazer. Agora, não cometa o erro de querer fazer o que é da parte de Deus fazer. Descanse quando você souber, ou descanse naquilo que não está mais em suas mãos. Aquilo que é um milagre, aquilo que é o impossível, aquilo que é o imponderável. Esse é Deus quem faz, é Deus quem entra, é Deus quem age, é Deus quem atua. O grande aliado que nós temos do recomeço é ter a certeza de que nós temos um especialista em recomeço trabalhando por nós. Um especialista em recomeço indo à frente, abrindo caminhos, dando direção, sabedoria, tocando em coração de pessoas. Não cometa esse erro. Não cometa o erro de querer fazer o que é Deus quem tem que fazer, e não cometa o erro de deixar o que você tem que fazer achando que Deus vai fazer. Eu gosto muito daquele texto bíblico, quando Jesus está conversando com Pedro,
E ele está falando sobre a base da igreja cristã, ou a formação da igreja. E Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você tem que entender uma coisa. Quem edifica a igreja sou eu. Então, Pedro, faça o que você precisa fazer na sua vida e deixe que a igreja eu edifico, da igreja cuido eu. E anos atrás eu estava ouvindo um pastor que eu admiro muito, o Andy Stanley, pastor da North Point, e ele fazendo uma palestra sobre esse texto, estava falando para pastores, ele disse assim: eu aprendi com esse texto de que a minha família, eu tenho que cuidar dela. E a igreja é Jesus quem vai cuidar dela. A grande questão é que às vezes eu falo assim: Deus, estou cuidando da igreja, o Senhor pode cuidar da minha família? Quantas vezes você já não ouviu isso? Eu estou cuidando da igreja, porque eu sei que enquanto eu cuido da igreja, Deus cuida da minha família. Aí eu fico imaginando, o Andy Stanley disse, Deus olhando isso, um pastor, ele estava falando para pastores, dizendo para Deus: Deus, enquanto eu cuido da igreja, o Senhor cuida da família. E ele disse assim: da igreja cuido eu, da família cuida você. Você consegue identificar na sua vida prioridades trocadas na hora do recomeço? Você consegue identificar na sua família coisas que é você que tem que fazer e você pede para Deus fazer, e coisas que é Deus que tem que fazer e você quer fazer por Deus? Neemias está dizendo isso. Os homens que estavam trabalhando com ele na construção daquele muro tinham clareza. Era papel deles pegar a pedra e colocar no muro. Era papel de Deus guardá-los, protegê-los. Protegê-los da difamação, protegê-los do ataque do inimigo, protegê-los dos intempéries da natureza, protegê-los de tudo que estava envolvido naquele projeto de reerguer o muro. Um grande aliado que nós temos nos recomeços das nossas vidas, no recomeço de um projeto, no recomeço de uma história, no recomeço de um relacionamento, é entender que a minha parte cabe a mim. Faça, trabalhe. Se precisar ficar dias sem tomar banho, fique, mas não chegue perto de mim. Mas fique sem tomar banho. Se precisar ficar dias sem trocar de roupa, fique, mas não chega perto de mim. Mas tenha certeza que você está fazendo o que é preciso você fazer, e não esteja fazendo o que Deus tem por fazer para você. Neemias vai falar de um outro aliado, e aqui quando eu vi isso, irmãos, eu fiquei maravilhado de ver a habilidade de Neemias na liderança e a visão de Neemias. Neemias sim estava escutando tudo que os inimigos estavam falando. Tanto é interessante que no versículo 15, quando nós lemos, ele diz assim: quando os nossos inimigos descobriam que sabíamos. Ou seja, Neemias estava ouvindo, estava atento a tudo que os inimigos samaritanos estavam falando. Porém, ele não estava dando ouvido ao que estava sendo dito. Mas o fato de Neemias estar ouvindo fez com que ele armasse uma estratégia que se tornasse um aliado nesse momento de recomeço. E qual foi a estratégia? Veja o versículo 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. O que Jeremias fez? Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Sabe qual é o aliado que nós precisamos ter no momento de recomeço? É unidade. Neemias falou: eu tenho que esparramar o povo para cuidar da construção. Mas na hora de vencer o inimigo, nós precisamos nos unir. E ele colocou uma pessoa para tocar uma trombeta. E na hora que tocasse essa trombeta, você deixaria, os construtores deixariam a pá,
deixaria o cimento, largaria a pedra e todo mundo correria para o mesmo lugar. E ali viveriam a unidade. Irmãos, nós precisamos entender a força da unidade de uma família, a força da unidade de uma equipe na sua empresa, a força da unidade, de uma igreja local. Nós estamos hoje separados pelos lugares. Tem um povo em casa nos assistindo e nos acompanhando, e tem um povo aqui no santuário. Nós podemos estar separados pela distância, mas jamais podemos nesse tempo estar desunidos. É tempo de recomeço. Mais do que nunca a igreja de Cristo Jesus precisa ser um bloco só. Mais do que nunca a igreja de Cristo Jesus precisa obedecer uma voz de comando. Mais do que nunca a igreja de Cristo Jesus precisa ouvir o som da trombeta. E precisa correr para a mesma direção, para o mesmo lugar. E unir forças, e completarmos uns aos outros. Aquilo que eu não sei fazer, você sabe. Aquilo que eu não posso fazer, você pode. Aquilo que você não pode fazer, eu faço. Aquilo que você não sabe, eu faço. E assim nós vamos nos completando. E assim é que vai surgir a força da igreja de Cristo Jesus. É assim que vai surgir a força de uma família. É assim que vai surgir a força de uma empresa que precisa recomeçar. Neemias disse: se cada um continuar fazendo a sua coisa no seu lugar, pensando no seu umbigo e pensando na sua necessidade, os samaritanos vão nos derrotar mesmo. Mas a hora que nós formos para o mesmo lugar e estivermos unidos, ninguém pode nos derrotar. Por isso eu disse, irmãos, somos IBN juntos. Por isso que precisamos estar juntos cada vez mais. Precisamos continuar nos conectando com uma ligação, com uma oração, um apelo ouvido, a gente tentar atender esse apelo, suprir necessidades dentro do corpo de Cristo. Porque somos IBN juntos. Não importa o que falam, não importa o que façam, nós não vamos abrir mão da nossa unidade. Lembram-se, mensagens domingos, já bem longe de nós, quando nós falamos no Evangelho de João, e que Jesus deixou a coisa mais importante para dizer quando ele estava para morrer. Vocês sabem disso. Quando estamos para morrer, é quando dizemos as coisas mais importantes. É no leito da morte. E no leito da morte Jesus diz: assim como eu e o Pai somos um, sejais um comigo. Esse é o anseio de Jesus. Podemos pensar diferente, podemos ter sentimentos diferentes, podemos ter ideias diferentes, mas somos um em Jesus. Somos um por causa de Jesus. No recomeço nós precisamos ter um grande amigo. Este amigo é a unidade, é a força da unidade. E Neemias percebeu isso claramente. E por isso ele vai dizer, no finalzinho do versículo 20, é nosso Deus quem lutará por nós. Vocês estão assustados? Vocês estão preocupados com toda a perseguição que os samaritanos estão fazendo sobre vocês? Quando estivermos unidos, nós vamos fazer aquilo que está em nossas mãos, viver a unidade, e Deus vai lutar por nós. Na sua empresa, quando você evidenciar uma divisão na equipe, você sabe o que acontece quando você tem uma equipe dividida na empresa. Você sabe o que acontece quando você tem pessoas que estão separadas dentro da sua família, divididas na sua família. Um casal quer por exemplo, o marido quer trocar de carro, o marido quer então fazer uma viagem, a esposa quer reformar a casa. Não vão fazer nem uma coisa, nem outra, dependendo do seu orçamento doméstico. Não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Agora se unirem, vamos trocar de carro, depois vamos reformar a casa, ou vice-versa, aí faz os dois. A minha oração é que nesse tempo de recomeço, quer seja uma igreja local como a nossa, quer seja você como indivíduo, num projeto pessoal que você tenha, que você possa buscar a unidade com aqueles que estão ao seu lado, lutando com você por esse projeto. Porque foi isso que Neemias fez. Um terceiro aliado que nós temos
e não poderia ficar de fora. Quando nós pensamos em recomeço, é claro que não só em recomeço, mas quando nós pensamos na vida, um dos grandes aliados que nós temos é o Deus que amamos. E no recomeço ele se faz mais importante ainda. Em tempo de recomeçar, mais do que nunca, nós precisamos ter esse Deus como aliado, nós precisamos ter esse Deus próximos de nós, nós precisamos ter esse Deus, nos ajudando, segurando nas nossas mãos, nos guiando, nos orientando. E foi exatamente isso que Neemias fez. Neemias levou o povo de Israel, o povo lá de Jerusalém, no capítulo 9, a confessar os seus pecados. Depois você pode ler em casa. Como é gostoso ver Neemias olhando para o povo e falando assim, agora nós precisamos mais do que nunca de Deus. Agora mais do que nunca, Deus tem que fazer diferença. Ele é quem vai lutar por nós, então nós vamos nos aliar a Ele. É Ele quem vai lutar por nós, então nós vamos andar pertinho dEle. E aí Neemias leva o povo a um ato de consagração. Neemias leva o povo a um ato de arrependimento. Neemias pede que o povo possa confessar os seus pecados e se aliar a Deus. Neemias então tem aquele plano lindo de chamar os levitas, mandar buscar os levitas aonde eles estivessem. Não importa aonde eles estivessem, era para eles virem. E aí Neemias pediu que os levitas ficassem na altura, lá no topo do muro. Muro de 8 metros de altura, muro de 8 a 10 metros, ou 8 a 10 quilômetros de extensão. E ele cercou toda Jerusalém. Era uma cidade pequena. O versículo 7 no capítulo 4 diz: a cidade era grande, espaçosa, mas havia poucos moradores. A cidade era pequena em habitantes. Ela tinha muito espaço, mas não tinha gente para ficar naquela cidade. Neemias então vai pedir ajuda de Deus, e ele vai começar a repatriar todos os judeus, e ele vai começar então a trazer judeus de tudo quanto é lado para povoar novamente a cidade. E ali, aliado com Deus, ele tem o sucesso. Os levitas cantando, o povo pedindo perdão a Deus, e a cidade de Jerusalém, ela é reconstruída, não só nos seus muros, mas na sua habitação. Aquela cidade que era espaçosa, agora estava ocupada por judeus que estavam esparramados por toda a região. Neemias não abriu mão de ter Deus como aliado. Neemias não abriu mão de adorá-lo, mesmo enquanto estava reerguendo os muros de Jerusalém. No recomeço, qualquer que seja ele, seja o recomeço de um projeto pequeno ou grande, seja a retomada de um relacionamento, você precisa ter Deus como aliado. É Ele quem vai continuar lutando por você. É Ele quem vai continuar trabalhando pelas suas necessidades. Por isso a consagração, por isso o pedir perdão, por isso o estar em adoração, para que Deus esteja nesse negócio chamado recomeço. Eu não sei quais foram os seus planos adiados em 2020, muito menos aqueles que você teve que de fato cancelar, porque não tinha como fazer. Um desses casais que estavam aí pertinho do casamento, com lua de mel paga, viagem contratada. E esse foi um dos grandes dilemas desse casal. Tentar renegociar com as agências de turismo a sua viagem. Mas para quando? E eu me lembro de um dos momentos deste querido casal, numa ligação, numa conversa, nesse período que nós tivemos. Esse casal dizer: pastor, eu acho que vamos perder tudo. E vamos ter que recomeçar os nossos planos. Como que a gente olha para um casal cheio de expectativa, cheio de sonhos, já pensando em entrar nesse santuário, já pensando na recepção e não vendo a hora de viajar para a lua de mel. Como que a gente olha para esse casal e diz assim: vamos recomeçar. É frustrante demais o recomeço.
Mas eu me lembro que naquela ocasião eu não tinha palavras para aquele casal. A única coisa que eu fiz, e talvez tenha sido a coisa mais acertada que eu fiz, foi dizer: vamos orar. E Deus vai recomeçar a vida de vocês. E foi o que nós fizemos. Oramos, pedindo que Deus pudesse dar o recomeço que aquele casal precisava. Eu não sei qual é o recomeço que você tem esperado. Eu não sei qual é o recomeço que está com grande expectativa no seu coração. Eu só sei que eu quero convidar você a não tentar ir sozinho, a não tentar esse recomeço sozinho. Eu quero pedir que você convide Deus para estar com você nesse recomeço. Que você convide Deus para ir à frente, para abrir portas das quais você jamais imaginava, para lhe dar sabedoria, para falar com quem precisa ser falado. E eu não tenho dúvida de que você será bem-sucedido, bem-sucedida nesse recomeço. Neemias vai terminar este momento, da construção dos muros, lutando com os inimigos, lutando com os seus trabalhadores. E ele vai dizer assim, dessa maneira, no versículo 21. Prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Neemias vai terminar este capítulo 4. Lembrando aquele povo que eles deveriam sim trabalhar, que eles deveriam sim vigiar, que eles deveriam sim estar nos seus postos e cumprir com as suas responsabilidades, como eu e você fazemos a vida inteira, e muito mais diligentes no tempo de recomeço. Mas ele jamais vai deixar aquele povo esquecer de que existe um Deus por detrás de Jerusalém, que vai continuar guardando-os, protegendo-os e os abençoando. Por isso eu quero convidar você na noite de hoje, tanto aqui quanto você em casa, a colocar diante de Deus o recomeço que você terá que enfrentar nos próximos dias. Há um recomeço a enfrentar. Eu quero convidar você a colocar isso diante de Deus. É uma retomada de um projeto? É uma mudança de trabalho? É o resgate da família? É a investida nos filhos? Qual é o seu recomeço para este final de ano? Qual é o recomeço que você está planejando para o ano que vem? Qual é o recomeço que você está planejando quando a vacina chegar? Não importa qual o tempo, haverá um tempo em que você tem que recomeçar, não há como evitar. E que você possa fazer desses amigos seus aliados. Trabalhe com uma mão, fazendo aquilo que está em suas mãos fazer. Descanse na outra mão, confiando e confiado de que Deus vai fazer a parte dele. Busque unidade na sua casa, na sua família. Nós vamos continuar lutando por unidade aqui na igreja e dizendo a você que está aqui, ore por aqueles que estão em casa. Você que está em casa, ore por aqueles que estão aqui, porque somos uma família só. E nós não vamos criticar quem ficou em casa, e muito menos criticar quem está aqui, porque precisamos de unidade nesse tempo. E por favor, não tente ir sozinho. Não tente fazer carreira solo. Não tente andar pelas forças dos seus braços.
Não tente andar pelas forças das suas pernas. Essa semana, ouvindo um vídeo, eu me lembrei de um livro que anos atrás, muitos anos atrás, nós pudemos estudar na escola bíblica dominical com jovens de nossa igreja. Jovens assim, como o Digão que está ali. Digão, seja bem-vindo. O Zuf que está ali. Zuf, seja bem-vindo. Ovelhas queridas. E o livro tinha como título Corra com os Cavalos. Né, irmã Maria de Lourdes? Lembra daquele texto que a irmã leu para mim quando eu fiz mais um ano de vida? Corra com os cavalos. Qual é a ideia de corra com os cavalos? É fazer a corrida certa. Não é colocar energia onde Deus está trabalhando, Ele quer trabalhar por você. É fazer a corrida certa. É fazer aquela corrida sem se cansar, porque quem vai correr por você são os cavalos, não é você. É abrir mão da força da sua perna, é abrir mão da força dos seus braços e confiar no Deus que te ama. Então, você vai recomeçar? Você quer recomeçar? Você está com medo de recomeçar? Não, nada de medo. Corra com os cavalos. Deixa Deus correr com você. Deixa Deus correr por você. E você vai se cansar menos. E você vai ter mais força. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E quero convidar você a orar comigo. Quero convidar e pedir que Deus esteja agora visitando, sondando o seu coração. E qualquer que seja a sua necessidade, se você está com medo, se você está sem direção, você sabe que precisa recomeçar, mas você não sabe por onde recomeçar. Aqui eu já te dei 3 dicas. Recomece trabalhando. Recomece confiando que Deus continua sendo o Deus dos milagres, o Deus do impossível, continua sendo o Deus do inesperado, do imponderável. Ele continua sendo esse Deus. Se você estiver começando e não tem unidade, espere um pouquinho. Espere a unidade chegar. Mas comece colocando Deus em sua vida e chamando Deus para esse projeto, para você não se cansar nessa corrida difícil que você terá pela frente.